Alô, meus amigos, aquele abraço, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa super especial, chamada Eduardo Girão, do Partido Novo, 1.300.000 e alguma coisa. E ele tem sido destaque no Senado Federal. Eduardo Girão, a primeira pergunta que a gente faz é uma pergunta que interessa a todo o povo brasileiro. Para onde vai o Brasil? Meu querido irmão Evandro Nogueira, quem é especial para começo de conversa é você. Uma pessoa que é uma referência do nosso radiojornalismo, uma pessoa sempre muito bem informada e que eu tenho a honra de desfrutar da amizade. Eu quero dizer que o Brasil está no comando de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso, que Jesus é que está à frente. E todas essas tribulações que nós estamos passando nesse momento, com a inversão de valores, com um poder da República esmagando os demais poderes, no caso o judiciário, esmagando o legislativo, e hoje mais preocupante ainda, porque o STF está junto com o governo Lula, alinhado político e ideologicamente. Então, tudo isso que a gente está vendo, o caos institucional, a insegurança jurídica no país para receber investimentos, tudo isso vai gerar um aprendizado para o povo brasileiro, para saber escolher melhor seus candidatos, né? E nós temos muita fé, muita esperança que a minha avó do interior do Ceará, Evandro, lá de Morada Nova, dizia o seguinte: ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. E nós vamos aprender, infelizmente, pela dor, dói, né? Dói inclusive no bolso, com esse governo irresponsável que está aí, torrando dinheiro com viagens internacionais, aumentando os impostos, o seguro DPVAT, que eu votei contra, a questão da taxa das blusinhas, que eu também votei contra esses impostos, mas o governo tem a força, tem a cooptação da máquina e conseguiu aprovar tudo isso, e nós vamos resistir na certeza de que esse mal vai passar, porque não há mal que perdure para sempre e nem mal que não venha para um bem maior. Então, estou muito esperançoso com o futuro do Brasil, sim. Agora, senador, existe uma perspectiva de que cada vez mais aumenta as expressões que antes a gente tinha esquecido. Impeachment, confisco. Isso não atordoa muito mais ainda a cabeça dos brasileiros que já andam praticamente como zumbis? Pois é, a gente percebe as pessoas com ojeriza, né? Assim, dos maus políticos, né? Ela já tem uma noção de que nem todo político é ruim e que existem pessoas que estão trabalhando. Isso é bom, viu, Evandro? Isso é bom, porque isso gera uma consciência muito grande de cidadania, as pessoas começarem a acompanhar a política. Eu tenho andado muito, até porque sou candidato a prefeito de Fortaleza e intensificado as visitas à periferia, já que eu não tenho tempo de televisão, nem tempo de rádio, um partido pequeno que eu escolhi para não ter amarras nenhuma para fazer o que tem que ser feito. E eu tenho ouvido de senhoras, pessoas assim que eu nem imaginava, né, nas ruas mesmo, dizendo o seguinte, Evandro: rapaz, que história é essa de um homem mandando no Brasil inteiro, no país nosso, acabando com rede social que eu usava para vender o meu bolo aqui, para divulgar meu produto, né? Então, o que aconteceu, eu acho que o golpe de misericórdia para mostrar que nós estamos numa ditadura foi exatamente o que a gente viu agora na questão do X, né? Do banimento de uma plataforma
que 22 milhões de brasileiros usavam, né? Seja para se comunicar, para fazer negócio, para se entreter, não importa, mas o ministro Alexandre de Moraes toma uma decisão sozinho de banir essa plataforma para se autoproteger. Não tem outra justificativa. De duas, uma. Ou é para se autoproteger, né, os poderosos de plantão que não querem críticas, e ali naquela rede social você tinha total liberdade de expressão, diferente de outras que têm algoritmos, que manipulam, que não, certas palavras não pode ser falada, porque senão não entrega a mensagem na rede social. E o ministro, acho que fez isso para se autoproteger, junto com outros poderosos. Você vê o governo aí, federal, que não quer crítica, não tolera, presidente de Senado. E assim como também para que a direita, os que se chamam, os que são conservadores, defendem a vida, a família, a ética, esses não tenham voz durante o período eleitoral. Olha a coincidência, eles tiram a rede social nas vésperas da eleição municipal, quando quem domina, quem fala a linguagem do povo, que o povo brasileiro é conservador, né, que defende valores e princípios cristãos, e aí o que é que eles fazem? Eles tiram a rede social com o objetivo de calar. É por isso que a gente entrou, por essas e outras, na verdade, com um pedido de impeachment legítimo desse ministro, né? O Senado, só o Senado tem o poder, pela Constituição do Brasil, de investigar ministros do Supremo e afastar, impeachment. E nunca foi feito isso em 200 anos do Senado Federal. E nós temos lutado desde que chegamos lá, porque os abusos, a lista dos abusos, Evandro, se eu fosse falar aqui para você, para os ouvintes, do Opinião, a gente ia ficar até de noite falando. Para você ter uma ideia, até brasileiro morreu sob a tutela do Estado, quando a Procuradoria-Geral da República pedia a libertação dele por problemas de saúde, e o ministro Alexandre de Moraes ignorou solenemente vários pedidos por meses. E essa pessoa, que é o Clériston Pereira da Cunha, morreu. Morreu. E muitos outros brasileiros, nós temos hoje presos políticos, Evandro. Evandro, tem colegas seus, jornalistas, que estão com a rede social bloqueada por decisão judicial, as contas bancárias que eles trabalharam a vida inteira congeladas por decisão do ministro Moraes, assim como também os passaportes retidos, coisa que você só via na época do nazismo, né? Então, nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil e tem que ser impeachment mesmo, porque a única forma dentro da democracia, se é que nós temos ainda algum resquício dela, para a gente tentar salvar a Carta Magna, que está sendo vilipendiada, agredida por aqueles que deveriam ser os primeiros a defendê-la, que são os ministros do Supremo. Agora, senador, me responda só uma coisa. Existe a possibilidade de, no estado que hoje vive o Brasil, nós temos esse confisco fiscal, porque não existe uma pessoa, uma pior, uma pior coisa do que você não ter dinheiro. Você vai ficar o quê? Como? Para fazer seus pagamentos. Se não tem dinheiro rolando na praça e confiscado. Porque é assim que está sendo feita aí, aquela da noite, né? Sessões, inclusive. Aí no Senado Federal houve uma, né? Pois é, a gente está muito atento, a todas as manobras. Esse não é um governo confiável. O governo Lula, digo isso assim, com muita tristeza, não é um governo confiável. Você vê que ele é um descondenado, pô. O cara foi condenado em 3 instâncias por lavagem de dinheiro, corrupção, dezenas de juízes. O nome do Lula é citado em centenas de delações premiadas, né? O nome dele centenas de vezes
é colocado. Né? Então, quer dizer, é, teve uma manobra política, jurídica, que levou ele para a presidência da República. Então, essa turma, Evandro, eu preciso entregar a verdade para os meus conterrâneos. Eu sei que o seu programa não é de hoje, ele é ouvido por milhares e milhares de pessoas em todo o estado do Ceará e até fora dele. E eu não posso dizer outra coisa, que é que a gente tem que estar vigilante. É um olho no peixe e outro no gato o tempo inteiro. Foi para isso que os cearenses me elegeram e eu tô mesmo candidato a prefeito de Fortaleza. Eu tô sem faltar um dia no Senado, com 100% de presença, me equilibrando para colocar as minhas ideias para a capital cearense, mas ao mesmo tempo olhar com uma lupa o que está acontecendo dentro do Congresso brasileiro. Eu digo para você, esse é um governo e nós precisamos estarmos juntos, toda a sociedade junta e alerta, porque esse é um governo que flerta com a ditadura. Olha lá o que está acontecendo com a Venezuela, rapaz. Com Maduro, né? Você está vendo aí uma fraude escancarada nas eleições para ele se perpetuar, perseguição, prisão dos seus oponentes políticos. Você está vendo aí, lá na Nicarágua, o Daniel Ortega perseguindo cristãos e o Lula não dá um pio, né? E a gente dizia tudo isso que ia acontecer. Durante a campanha presidencial de 2022, nós alertávamos que o Lula era amigo do Maduro, do Daniel Ortega, que o Lula era a favor do aborto, né? E isso foi proibido pelos tribunais superiores do Brasil, que trabalharam como um verdadeiro partido político para proteger o Lula. E o que a gente está vendo aí hoje? O Lula assumiu, estende tapete vermelho para o Maduro, silencia sobre o Daniel Ortega, tira o Brasil de um consenso mundial pró-vida contra o aborto. Ele retira o Brasil no meio de 50 países que defendem a vida desde a concepção. Ele passa a mão em estupradores, como, por exemplo, quando a mulher que é estuprada, que é uma violência absurda já, e ela não é mais necessário que ela denuncie o seu agressor. Ou seja, como é que as autoridades policiais vão prender o agressor se não há a necessidade de denúncia? Então, é um governo que flerta com o crime o tempo todo. Não é por acaso que eles votaram, né? O governo Lula trabalhou para derrubar aí a saidinha, para derrubar a decisão do Congresso Nacional que proibia a saidinha de presos, né? Que já gerou muitas mortes, a impunidade. E o governo Lula fez de tudo para manter a saidinha. Então, a gente está vendo tudo que está acontecendo e nós temos que entregar a verdade. Eu acho que é por isso, Evandro, que essa turma não quer que eu participe do debate. O que aconteceu essa semana em Fortaleza foi surreal. Eu estava já debatendo, perguntando, respondendo, e no primeiro bloco eu fui retirado com a liminar de partidos ali juntos do PT que fazem um jogo de cena, que nunca me quiseram debatendo, porque eles têm medo que eu fale isso que eu estou falando aqui. E eu agradeço a opinião, agradeço você por essa oportunidade, porque essa turma quer implantar aqui uma ditadura da cooptação, né? E a gente tem que mostrar exatamente quem é quem, para que as pessoas saibam exatamente escolher os melhores candidatos. Aliás, falando em escolha de candidatos, nós teremos daqui a pouco, né, ali na esquina já, eleições em todo o Brasil, né, vereadores e Isso. prefeitos. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte: todas as vezes que há a apresentação de candidatos, o Congresso nunca esteve tão em prefalência, porque o que vale, na verdade, são os acordões. Pelo menos isso fica plausível e fica aí aparecendo de uma forma transparente
as pessoas não têm mais aí a preocupação de dizer assim, eu vou para um determinado local, para a Câmara Federal ou para o Senado, para buscar realmente convicções outras, para se mudar essa performance. Você conseguiu fazer alguma coisa ao dizer o seguinte, não quero nenhuma regalia. E não foi apenas de boca, mas de papel passado. É isso mesmo? É isso, Evandro. É uma questão de coerência, né? Como é que eu vou olhar nos seus olhos, olhar nos olhos dos meus conterrâneos fortalezenses, cearenses, se eu uso carro com motorista? Não tem cabimento isso. Se eu uso apartamento funcional, se eu uso plano de saúde vitalício, não pode, né? Isso é um desrespeito com quem acorda cedo para trabalhar, pagando imposto, para levar o pão de cada dia para casa, pegando condução lotada. E Ave Maria, como as conduções aqui diminuíram a frequência delas, né? E demora para passar. A gente está vendo isso em Fortaleza. Então, assim, a gente tem que dar o exemplo tem que vir de cima, né? Então eu abri mão assim que cheguei, antes de chegar no Senado. Eu já, na hora que fui eleito, mandei uma carta para o presidente da época do Senado e também para a diretoria e disse: olha, eu abro mão em caráter irrevogável de todas essas mordomias, regalias, de verbas de gabinete exageradas. Para você ter uma ideia, nós já conseguimos devolver quase 11 milhões de reais aos cofres públicos das economias do nosso mandato, dinheiro do povo. E eu tenho um projeto de lei para que esse dinheiro que eu economizei vá para a saúde, para a educação do meu estado, do estado do Ceará. Só que eles não querem votar, porque aí escancara que tem parlamentares raros que respeitam o dinheiro de quem paga imposto e tem a maioria deles torra cada centavo que está lá, né, disponível. Então, o exemplo tem que vir de cima. Nesses acordões que você falou aí, eu fiz questão de estar no Partido Novo, porque é um partido que tem coerência no pensar, no falar e no agir, né? É um partido que tem um governador lá em Minas Gerais, que é o melhor governador do Brasil, pegou terra arrasada pelo PT, cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de privilégios. Ele cortou tudo isso, organizou, profissionalizou, e aí já gerou quase 1 milhão de empregos para o povo mineiro. O prefeito também, o prefeito lá de Adriano Silva, de Joinville, da mesma forma, tem aí uma excelente aprovação de mais de 90%, porque tem entregas para a sociedade, com trabalho sério, né? Gerando emprego, gerando renda. E é isso que a gente precisa. A gente precisa, por exemplo, você está vendo aí a campanha, está todo mundo vendo. Quem está me ouvindo agora, se tiver no carro passando por algum lugar, vai estar vendo cheio de bandeira nas ruas, o pessoal balançando a bandeira, carro de som, um monte de placa de candidato. Eu não tenho nada disso. Eu tenho uma equipezinha que vai comigo aqui, eu mais umas 15 pessoas, que a gente vai com a nossa bandeira, panfletando, não tem um tempo de televisão, não tem um tempo de rádio, que é tudo pago pelo dinheiro do contribuinte, né, do cearense. Porque isso não é de graça, não. Não existe almoço grátis, não. E eu procuro fazer esse trabalho das campanhas a prefeito de Fortaleza. A minha é a mais franciscana que tem, né? Você pode pegar aí, você vai ver, né? Então a gente está fazendo um trabalho diferenciado, com muita humildade, né? Você sabe da minha vida, Evandro, a gente se conhece há muito tempo e eu não precisaria da política, assim, eu não preciso viver da política, né? A minha vida é resolvida financeiramente e tudo. Então, a oportunidade que eu tenho é de ajudar meu conterrâneo com tudo que eu aprendi, com uma família equilibrada, com oportunidades que eu tive de escolas maravilhosas, de trabalho. Então, gerei milhares de empregos. Eu sei como fazer isso. E é por isso que eu estou na política, para servir e não para ser servido. Isso incomoda essa turma que só está lá querendo poder pelo poder, só pensam naquilo. Poder pelo poder. O povo
como tinha aquele negócio do chicanismo, nosso conterrâneo. O povo que se exploda, lembra que ele dizia isso no programa? Pois é, essa turma aí, ela não quer saber. Você vê o prefeito da cidade, passa aí 3 anos e meio afastado, ninguém via, ninguém tem notícia, abandonado, as pessoas sem exame, sem consulta, cirurgia passando anos e anos, e agora ele aparece com óculos Juliette, fazendo gracinha, como a gente diz no linguajar nosso cearense, frescando com a cara da gente. E o PT nem se fala, com a CPI do crime organizado, que o Evandro Leitão teve a faca e o queijo na mão para descobrir quem é que está por trás do crime, para ajudar o povo cearense que está sendo humilhado, né, todos os dias, no seu direito de ir e vir, né, as mulheres colocando o celular embaixo do sutiã todo o tempo, porque não tem segurança, 320 assassinados num mês, que foi no mês de março, pais e mães chorando, e o Evandro Leitão boicotando uma CPI, dizendo que não vou assinar porque a minha família pode sofrer consequência. Para com isso, tu é pago para isso, cara. Tu é pago para isso. Tu foi eleito, foi para enfrentar, para ajudar a sociedade e não para proteger a tua família. Tu imagina um cidadão comum, um pobre mortal, conterrâneo nosso, que não tem estrutura de segurança, que não tem mandato, que não tem nada. Ele precisa de coragem dos seus representantes. E eu vou te falar uma coisa, do fundo do meu coração, Evandro. Eu fui presidente do Fortaleza, você sabe disso. O Fortaleza Esporte Clube é meu amigo de infância. E eu tive a oportunidade de dirigir o clube na véspera do seu centenário, quando ele estava na terceira divisão, na Série C. Ninguém queria o Fortaleza. Eu fui lá, assumi, botei equipe, profissionalizei, organizei. Nós conseguimos fazer um trabalho que Deus abençoou. O Fortaleza subiu para a Série B e logo depois foi para a A. Agora, você lembra quando o Evandro era presidente do Ceará? O que é que aconteceu? Ele queria destruir o Fortaleza. Ele sequer falava o nome do clube, Fortaleza, pela sua intolerância, falta de respeito. Teve um jogo lá que eu estava até com os meus filhos na arquibancada, no Castelão, contra o Sampaio Corrêa, que o Fortaleza ia subir naquele ano, 2012. E aí levamos um gol do Arlindo Maracanã no final, quando à noite começa a circular nos grupos de zap o Evandro Leitão junto com o Arlindo Maracanã, com a camisa do Sampaio Corrêa e com dinheiro na mesa. Pô, isso é brincadeira, esse tipo de coisa. E agora fala o nome Fortaleza para cima e para baixo, que quer ser prefeito de Fortaleza. Para com isso, as máscaras caíram, rapaz. Eu acho que a gente tem que. A verdade precisa muito das pessoas de bem falando e colocando, se posicionando para o bem de todos. Ô, senador, eu perguntaria para o senhor agora a história da. Existe uma possibilidade de que há pedaladas na atual gestão federal? Olha, a gente muito atento a essas possibilidades, né? Nós estamos muito atentos porque é um governo perdulário, o governo Lula só pensa em gastar, ele não tem a responsabilidade com o futuro do país. Você vê o próprio. E como o exemplo não vem de cima, você vê que o Elmano e o próprio Sarto, né? Eles já endividaram aí os nossos tataranetos, né? Com pedidos de empréstimo. Só da prefeitura foi 2,5 bi. Agora, em 7 empréstimos que nós tivemos em Fortaleza. Então, é uma realidade fiscal complicada que passa toda a nossa nação, mas com relação ao nosso trabalho no Senado, nós estamos atentos a eventuais manobras, mesmo aí a gente sabendo de uma boa vontade com o Supremo Tribunal, que o Supremo Tribunal Federal tem com o governo Lula. Estranhamente, a gente vê essa boa vontade, mas nós vamos continuar denunciando, fazendo a nossa parte. E quero dizer para você, do fundo do coração, viu, Evandro? As grandes mudanças que nós tivemos no país foram através das ruas. Então eu digo a quem está nos ouvindo agora, não se acomode, não desista do Brasil, né? Nós estamos vivendo um momento de tribulação, um momento difícil, mas quando a gente vai para a rua, os políticos respeitam. Posso te dizer isso, que eu estou há 5 anos e meio, quase 6 anos no Senado,
E se tem uma coisa que todo senador, deputado, governador, presidente respeita, é quando o povo vai para a rua se manifestar de forma ordeira, pacífica, como tem que ser, mas de forma firme também. Que conselho o senhor daria a poupadores? Aquele que pega o dinheiro e bota assim dentro do cofre, depois vai para o banco e diz: essa é a cadeira de poupança. O Olha, que o senhor daria? o conselho que eu sempre dou a todo mundo, né? Olho no peixe, outro no gato e fazer o seu dever de casa com relação às suas economias, né? Não é momento de se gastar, né? Eu estou muito preocupado, Evandro, e eu estou vendo essa sua pegada na área financeira, porque é uma preocupação geral mesmo das pessoas. E agora, com o advento das apostas esportivas, eu estou vendo um nível de endividamento em massa jamais visto na história do Brasil, né? Parece E que ainda isso tem a aí reforma, foi um e ainda tem a rastilho. reforma, né? E ainda E tem a ainda tem essa reforma reforma que é tributária. preocupante. Sabe por que que essa reforma é preocupante? E eu votei contra ela, né? Ela é uma reforma que centraliza no governo federal todo o poder. Os prefeitos, os governadores vão ter que comer na mão do governo central. Isso é muito perigoso do ponto de vista da soberania, do ponto de vista da democracia. Então, é uma reforma que deveria simplificar a vida das pessoas, está em muitos setores gritando aí, como o comércio, que vão ter que colocar mais pessoas de contadores, um exército para ter que destrinchar tudo isso. Então, eu volto aqui ao conselho que eu daria no meio de apostas esportivas, que a gente está vivendo aí uma epidemia de pessoas perdendo tudo que tem e depois acaba perdendo o emprego, a esposa, a família e a vida, né, no desespero, que a gente possa ter serenidade, procurar poupar o máximo, né? Aí cada um estuda se é que tipo de investimento, mas o que pudesse segurar, eu acho que nesse momento, que o mundo todo, viu? O Brasil, a gente está vendo um péssimo exemplo aí do governo Lula, mas o mundo está passando também por uma prova muito grande, a China avançando fortemente aí na geopolítica global, essa guerra da Rússia, isso pode ter repercussão ali na Europa, que pode fazer com que se mude um pouco o paradigma, né, das moedas. Aí eu sinceramente acho que é aquela velha história, caldo de galinha, né? Paciência, a gente não tem, nunca é demais. Senador, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado pelos elogios. E eu tenho certeza que o que precisa do Brasil hoje são nomes que possam não apenas ser enfeites, mas que tenham DNA de Isso, brasilidade, de amor, de isso. fraternidade, solidariedade, enfim. Precisamos cada vez mais de pessoas como o Gustavo Gayer, senador presente aqui falando para a gente, não é? Precisamos de um Marcel Van Hack, Isso. Rogério. Rogério também é um grande senador do Rio Grande do Norte. Enfim, são Rogério pessoas que Marinho. botam a cabeça, botam a cabeça fora e ficam, ficam fitando, procurando uma luz no final do túnel. Mais uma vez, muito obrigado. Aqui é o Grupo Opinião, através do nosso querido Roberto Moreira e outras pessoas que estão agregadas, né? Rodrigo, Fernando e tantas outras pessoas. O núcleo do jornalismo agradece cada vez mais a participação de pessoas que têm realmente a capacidade e a cognição de demonstrar que, acima de tudo, sempre existe uma saída. Senador, reza por essa É cartilha. isso. Eu quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço para você, carinhoso.
outro também afetuoso aí para o Roberto Moreira, para o Fernando, para o Rodrigo, por todos que fazem esse jornalismo bacana do Opinião, e dizer para você o seguinte: vai dar tudo certo, rapaz. Vamos ter tranquilidade, vamos fazer a nossa parte, que após a tempestade vem a bonança. Então é momento de cautela, é momento de a gente dar as mãos e lutar pela democracia, não por nós, Evandro. Eu estou com 51 anos e eu sei que eu aparento ter mais, mas eu estou com 51 anos, mas eu estou pensando aqui nos meus filhos, nos meus netos, né, nas futuras gerações. A gente não pode deixar o Brasil ir para o ralo pela audácia das pessoas más. Então vamos continuar sem violência. Eu fico preocupado com o que a gente vê lá em São Paulo, um jogando cadeira no outro, essa confusão. Eu acho que a gente não pode entrar nessa vibe, tem que ser do diálogo. Para você ter uma ideia, eu tenho minhas posições firmes, como demonstrei aqui para você nessa entrevista, né? Contrárias ao PT e tudo, mas eu dialogo. Para você ter uma ideia, eu mandei só no nosso mandato, sem orçamento secreto, porque eu voto contra e denuncio, só com as emendas constitucionais, eu já enviei mais de 207 milhões de reais para todos os municípios do estado do Ceará, independente se são administrados pelo PT, pelo PL, pelo PDT, não importa. Né? As pessoas não aguentam mais briga por política, elas querem as resoluções dos seus problemas. Né? Então, a gente está preparado, com maturidade, para fazer um bom debate, para buscar soluções para as pessoas, porque dinheiro tem. Pode ter certeza que o Brasil é rico, o Ceará é rico, o Fortaleza é rica. O que precisa é de alguém com experiência em gestão, para saber colocar gente competente para montar um time para resolver os problemas sem corrupção, de uma forma correta, e a coisa vai funcionar. Deus abre portas. Pode ter certeza que quando a pessoa é bem intencionada, quando a pessoa quer fazer o certo, Deus abre portas para que tudo flua na ordem social, que as pessoas sejam felizes. É aquela velha passagem bíblica, né? Quando você tem um justo governando, as pessoas se alegram. Quando você tem o ímpio, as pessoas choram. Um grande abraço, Evandro. Deus abençoe. Tudo de bom para você, para sua família e para a Opinião. Idem. Um abraço para o senhor também. Paz e luz. Paz e bem. Valeu. E assim, tivemos aí a participação do senador da República pelo estado do Ceará, senador Eduardo Girão. Até a próxima ocasião.